Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, pessoal! Lembram de mim? Eu espero que sim, hein? Eu sou Ângela Bandeira, professora da rede municipal daqui de Goiânia. Lembram onde é que eu trabalho? Lá na escola Cônego Fernando Passos. E eu trabalho com a educação infantil. E hoje nós vamos trabalhar um tema bem legal. E vocês estão aí me assistindo pelo Facebook ou me ouvindo pela rádio da Goiânia FM, canal 51. Se liga aí que hoje a gente tem muita coisa para aprender e eu espero que vocês também se divirtam. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Mas antes da gente conversar, vamos assistir um videozinho que tia Ângela vai passar e aí a gente vai conversar sobre a nossa temática de hoje. E eu tenho certeza, que vocês vão gostar. Até já, hein? It's smarter to travel in groups. E aí, assistiram o vídeo? Gostaram? Ah, eu assisti, eu adorei, eu até me emocionei. Vocês entenderam do que falou esse vídeo? Não? Então eu vou explicar. O vídeo falou sobre companheirismo, amizade entre eu e os outros. E você? Você tem amigos? Tem? Maravilha! Eu tenho muitos amigos e eu sei que eu sempre posso contar com esses amigos. E você? Quando seu amigo tá triste, você pergunta a ele o que é que você tem que você tá triste. Quando seu amigo tá feliz, você também fica feliz? Que bom! Então, companheirismo é isso. É a gente ficar feliz com a felicidade do outro e também ajudar quem tá triste. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, já já eu volto. Bom beijo. A vida fica mais alegre e divertida quando você tem amigos de verdade ou amigos virtuais te dão uma curtida. E hoje em dia nós chamamos a amizade. Oh, 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 oh.
Então, gostaram da nossa aula de hoje? Entenderam a temática? Companheirismo, amizade. Tão importante quanto compreender e ajudar é também sermos compreendidos. Porque a verdadeira amizade é isso, ela é uma troca. Então, se você estiver triste ou alegre, que você tenha amigos para também lhe ajudar, ok? Vou me despedindo por aqui, espero que tenham gostado, mas lembre, ainda estamos vivendo tempo de pandemia. Se precisar sair, use máscara, álcool em gel, higienize as mãos, peça ajuda a um adulto. Mas está na hora do nosso desafio. Você vai fazer um vídeo falando quem é o seu melhor amigo ou a sua amiga e vai mandar lá para o grupo do WhatsApp da sua sala. E depois você faz um desenho bem bonito. Se você for aluno maior, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um bilhete. Você vai fazer um bilhete falando, escrevendo alguma coisa para o seu amigo ou a sua amiga, tá certo? E manda para o grupo do WhatsApp. Vou reforçar, hein? Se precisar sair, use máscara, sempre higienize as mãos. Entrou em casa, deixa o sapatinho assim na entrada de casa, junto da porta, do portão. Toma um banho, se higieniza. Tenha muito cuidado, que estamos vivendo momentos muito difíceis. Quero agradecer a todos que participaram dessa aula. Espero realmente que tenham compreendido, que eu pude alcançar todos vocês aqui pela Goiânia FM, assistindo pelo Facebook ou ouvindo pela Goiânia FM, ok? Beijos, fiquem com Deus e tchau. Quem sabe a gente não se encontra de novo. Palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu. Valeu, eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos até depois do fim. Valeu, amigo. Olá! Como vocês estão? Eu estou bem. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar do gênero textual conto. Vocês
já assistiram a algum conto? Já escutaram? Já ouviram falar? Não? Então a gente vai aprender hoje, tá certo? Você sabe o que é um conto? Um conto é uma história contada por um narrador. E você sabia que esse narrador também pode participar da história? O conto se passa em um mundo de fantasia, de seres fantásticos, que são as personagens, e mostra os acontecimentos que esses personagens vivem. No conto, tem sempre início, meio e fim. Vamos aprender mais um pouco? Agora a gente vai aprender cada pedacinho. O início é a introdução, que conta o lugar onde se passa a história, apresenta os personagens, quais são os primeiros acontecimentos. O meio é o desenvolvimento, traz um conflito, um problema para cada personagem resolver. E o final é onde eles resolvem o problema ou não resolvem, que sempre a gente diz assim, ó. E eles casaram e foram felizes para sempre, ou não. Como aí falou, que resolvem ou não resolvem o problema. Existem alguns tipos de contos, como contos de fadas, contos de aventura, contos fantásticos, contos de terror. Será que vocês já ouviram falar de algum tipo desses contos? Olha aí, tia trouxe exemplos de contos para vocês. Se vocês ainda tinham dúvida, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Patinho Feio, Pinóquio, dentre... A professora trouxe um conto para vocês assistirem. Espero que vocês gostem. Prestem muita atenção, porque logo após tem uma atividade para vocês fazerem. Preste atenção. Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mãe em uma pequena casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. A mamãe chamou os 3 porquinhos. Queridos filhos, chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Mas nunca se esqueçam, tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Felizes e tristes ao mesmo tempo, os 3 porquinhos se despediram de sua mãe e foram pelo caminho. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. O porquinho mais jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e rápida de construir uma casa dessa forma. Sobrava bastante tempo para brincar. O mais novo deles terminou sua casa em um dia. Ele gritou para os outros: Ei, vocês, eu já terminei! O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho mais jovem não deu ouvidos ao seu irmão. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Ok, não diga que eu não avisei você. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Com os galhos e troncos que ele havia coletado na floresta, decidiu construir uma pequena casa. Sua casa levou exatamente 3 dias para terminar. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Não se preocupe, esta casa é muito segura. Ok, não diga que não avisei. Enquanto os 2 porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém-construídas, o mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Os outros porquinhos achavam que seu esforço era inútil. Tudo o que eles faziam era brincar e matar o tempo. Não se incomode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso.
O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras. Um dia depois, um lobo faminto chegou perto das casas. Ele primeiro ficou em frente à casa feita de palha. O porquinho estava descansando em sua casa feita de palha. O lobo bateu na porta. Abra a porta e deixe-me entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode fazer nada, minha casa está bem forte. Então o lobo bufou e soprou e explodiu a casa. Mas ainda bem que o porquinho conseguiu fugir. Ele correu para a casa do seu irmão, feita de madeira. Ele bateu na porta e quando o porquinho do meio abriu, o outro porquinho se atirou para dentro da casa. Rápido, fecha a porta, o lobo pode entrar aqui. Não se preocupe, ele não pode fazer nada aqui nesta casa. Depois de um tempo, o lobo chegou até a casa de madeira do segundo porquinho e gritou: Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Você não pode explodir minha casa. E então o lobo bufou e soprou, explodiu a casa e derrubou. Os porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Irmão, o lobo está vindo por aí. O que vamos fazer? O porquinho mais velho respondeu com certeza: Não se preocupe, o lobo não pode entrar nesta casa. Um pouco mais tarde, o lobo faminto chegou até a terceira casa e gritou: Abra a porta e me deixe entrar. Se você não fizer isso, vou soprar e explodir sua casa. Nem tente, lobo mau. Você não pode entrar nesta casa. O lobo ficou muito irritado. Ele bufou e soprou, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu derrubar a casa. Ele tentou e tentou, mas ele não conseguiu mover um único tijolo. Finalmente, já exausto, o lobo decidiu tentar uma outra maneira de entrar. Ele viu a chaminé no telhado e começou a escalar. Percebendo que o lobo ia subir no telhado e descer a chaminé, o porquinho acendeu rapidamente a lareira logo abaixo da chaminé e colocou uma grande panela de água. O lobo mal escalou a chaminé e já se atirou. E caiu direto na água fervendo. Ah, me ajude! Eu estou me queimando! Me salve! Ah, me ajude! Finalmente livre do lobo, os porquinhos se abraçaram com alegria. Os 3 porquinhos foram à casa de sua mãe no dia seguinte para contar a ela tudo o que aconteceu. O mais novo foi até a sua mãe e disse: Você estava certa, mamãe. Tudo o que fazemos neste mundo, temos que fazer o nosso melhor. Se você realmente se esforça em algo, será um sucesso. A partir daquele dia, os 2 porquinhos nunca mais foram preguiçosos. Trabalharam duro como seu irmão mais velho e viveram uma vida feliz e segura. Vocês gostaram do conto que tia trouxe para vocês? Viram as expressões dos personagens? Prestaram bastante atenção? Então agora se liga na tarefa. Agora é com você. Escolha um conto que você mais gosta e grave um vídeo contando para a mamãe. Estamos esperando o retorno da sua tarefa, hein? E lembrando que se sair de casa, usar máscara. A tia tá aqui sem máscara porque ela está no estúdio gravando. Eu estou aqui sozinha, não tem ninguém aqui. Vocês estão vendo alguém aqui perto de mim? Não tem ninguém. Usar a máscara, lavar bastante as mãos, usar álcool em gel, porque essa doença não está para brincadeira, hein?
A nossa aulinha já está acabando, que peninha. Mas tem mais aulinha por aí. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula. Alunos da Rede Municipal de Goiânia, eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português, e sejam muito bem-vindos nessa videoaula. Estamos aqui para estudar língua portuguesa, ok? Vamos ver aqui um assunto muito importante de português. Vamos ver aqui o nosso objetivo. A gente vai analisar a distinção de fato e opinião, ou seja, vamos diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião, ok? E as nossas habilidades, o que é que a gente vai ser capaz de fazer no final dessa videoaula? Vamos distinguir o fato da opinião, ok? Vamos diferenciar o fato da opinião relativa a este mesmo fato, ok? Vamos analisar as marcas de subjetividade deixadas no texto. O que é que significa isso? Uma pessoa que escreve, que lê um fato, né? Ela deixa suas marcas de subjetividade. O que é isso? Deixa suas opiniões, que às vezes não é fácil de entender, não é fácil de compreender, tá certo? Então, fato é mais objetivo, e as opiniões são mais subjetivas, tá certo? Os fatos são mais diretos, aquele acontecimento verdadeiro, né? E as opiniões não, as opiniões variam, cada pessoa tem sua opinião, e isso é chamado de subjetividade, ok? Então, fato versus opinião. Então, qual é a diferença? Eu trouxe aqui uma imagem para a gente analisar, para a gente observar, e diz assim a imagem desse garotinho aqui. Ele fala assim: a gente consome muita coisa pronta. Por falta de tempo ou preguiça, o pior é consumir opinião pronta. Então, o que é que ele quer falar com isso aqui, né? É um fato que a gente consome muita coisa pronta. É um fato também, né, que é por falta de tempo ou preguiça que ele está querendo falar, né? O pior é consumir a opinião pronta. Então aqui ele fala o pior, né? É como se ele estivesse falando a opinião dele sobre consumir, né, a opinião que já vem pronta de outras pessoas. Então ele está chamando a atenção também para a gente ter opinião própria, né? Avaliar o fato, aquele acontecimento, e não consumir opiniões prontas dos outros, tá certo? Então, ele chama atenção para que a gente possa analisar com cuidado cada situação, cada fato, tá certo? E ter cuidado para não ir na cabeça dos outros com opiniões que você às vezes não entende, não procurou saber, não estudou aquele fato, tá certo? E aqui eu trago outra imagem para vocês observarem. Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião devia ter um bom fundamento, ok? Aqui você vê que ele dá a sua opinião, né? Quando ele diz boas, ele usa o adjetivo aqui bom, né? Ele poderia dizer uma árvore deve ter raízes, né? E com certeza é um fato, toda árvore tem suas raízes lá, né? Uma casa deve ter fundação, né? Uma casa deve ter, toda casa tem a sua fundação. Agora, boa, né? E bom, isso aqui é uma opinião dele, não é verdade? Então, você percebe aqui que nessas imagens que eu estou trazendo para você agora, você percebe que
Tem fato e também tem opinião, ok? Então vamos lá. Fatos e opiniões não são a mesma coisa. É necessário saber separar o discutível do indiscutível, os acontecimentos das ideias pessoais. Isso aqui é uma autora, né, que falou isso aqui. Eu trouxe para vocês essa frase. É necessário, né, é preciso saber separar, ok? O discutível do indiscutível. E o que é o discutível? O que é o discutível? Né? E o que é o indiscutível, que é o oposto, que é o que a gente não discute. Então, o que é que a gente não discute? Os fatos. Né? Quando o fato ele é verdadeiro, não tem como discutir. E o que é discutível? São as opiniões. Okay? Então, fatos são acontecimentos reais, verdadeiros do dia a dia, e as ideias pessoais são opiniões. Então, as ideias pessoais podem variar, então pode ser discutida. Agora, o que é fato, o que é o acontecimento, não tem como discutir. É indiscutível. Ok? Vamos passar aqui adiante. Então, continuando aqui, para pensar. Vamos pensar um pouco nessa pergunta que eu trouxe aqui para vocês. Como diferenciar fatos de opiniões? Ok? Vamos ver aqui a frase que é a mesma autora que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ela diz também assim: não há nada de errado em ter uma opinião sobre determinado fato. Pelo contrário, essa prática estimula o senso crítico, o seu pensamento crítico, e ajuda a formar cidadãos mais conscientes. Ok? O que é que ela quer falar aqui? Que você pode ter uma opinião sobre um fato, tá certo? Lembrando que o fato não se discute, não é verdade? O fato é um acontecimento real, verdadeiro, que todo mundo sabe que aconteceu, então ele é indiscutível. Então, mas você pode ter a sua opinião sobre ele, tá certo? Então, a sua opinião vai ser discutida com outra pessoa que tem outra opinião do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Então, tem uma frase famosa, popular, que o povo diz, é que opiniões não se discutem. Não é assim? Então, eu já vou falar a minha opinião sobre essa frase, né, bem famosa. Eu acho que opiniões se discutem sim. Eu posso discutir a minha opinião com a sua sobre aquele mesmo fato, aquele mesmo acontecimento. Ok? E tem outra frase famosa também, uma frase muito popular que você escuta muito, contra fatos não há argumentos. Contra fatos não existem argumentos, não existem opiniões, né? Então, se aquilo ali é um fato, como é que você vai ter opinião ou argumentar alguma coisa contra aquele fato que é uma verdade, que é um acontecimento real, não é verdade? Então, isso tudo serve para a gente pensar, ok? Pensar. Eu não estou falando aqui que uma coisa, que a minha opinião é verdadeira, que a sua opinião é verdadeira, tá certo? Então, serve para a gente pensar sobre questões que existem determinadas pessoas, diferentes pessoas pensam e têm opiniões, né, diferentes sobre uma mesma coisa, tá certo? Então, voltando aqui ainda, lembre dessa pergunta: como diferenciar fatos de opiniões, ok? Então, vamos ver 3 pontos aqui que eu trouxe para vocês, dessa mesma autora aqui, tá certo? Em que ela fala como a gente pode diferenciar fatos de opiniões. Ok? Vamos ver aqui, vamos passar aqui. Então, continuando aqui, você vê, vamos ver aqui o número 1. Verifique se há o nome de alguém ligado àquela opinião, tá certo? Nos jornais, por exemplo, né, os jornalistas apresentam seu ponto de vista sobre assuntos variados, tá certo? Então, em notícias,
reportagens, nos jornais. Às vezes os jornalistas eles apresentam o seu ponto de vista, né, que é a sua opinião sobre aquele determinado assunto, aquele determinado fato. Então, para ele, aquela opinião é verdadeira, tá certo? E as opiniões dos outros, né, é verdadeira para os outros, tá certo? Mas sabemos que, na verdade, o verdadeiro mesmo é o fato, né? Então, para você ter sua opinião formada, você tem que conhecer bem o fato em si, aquele acontecimento, tá certo? Muita gente fala sua opinião, mas não conhece aquele assunto, não conhece aquele fato, não sabe nada, nem o que aconteceu, e vai dizendo a opinião sem ter conhecimento nenhum, não é verdade? Então, para ter a sua opinião, você precisa saber dos fatos, certo? Então, os nomes dos jornalistas geralmente aparecem em destaque. Nesse caso, aquele texto reflete a opinião da pessoa que escreveu a matéria, né? Que escreveu a notícia, a coluna, e não o ponto de vista do jornal como um todo. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Diferenciar o fato da opinião. Então, o jornalista vai apresentar um fato e ele pode também dizer a opinião dele. Não significa dizer que é a opinião do programa, do jornal no qual ele trabalha, tá certo? Onde ele trabalha. Número 2. Cheque se aquele veículo é uma fonte confiável. Cheque verifique, né? Se aquele veículo, se aquele jornal, né? Se aquele programa que está passando aquela notícia, mostrando aquele fato, é confiável, né? É verdadeiro, entendeu? Se tem uma equipe profissional de jornalistas, tá certo? Se tem credibilidade. Muitas vezes eles usam, né, aquele meio de comunicação, aquela rede social, né, para levar as pessoas a ter a mesma forma de pensar, né, a mesma opinião. Mas as pessoas que têm essa mesma opinião, né, às vezes nem conhecem o fato que esses jornalistas estão trazendo, nem eles não leem, né, eles não pesquisam, simplesmente eles vão acreditando naquilo tudo e tendo a mesma opinião. Então, para você formar a sua opinião, você precisa conhecer o acontecimento, ok? E o número 3, tudo que é baseado em dados matemáticos ou científicos tem credibilidade, tá certo? É confiável, né? Você pode acreditar, pois foi testado e comprovado muitas vezes, seguindo protocolos, né? Cuidado com teorias conspiratórias, cuidado com os fake news, né? Que é as notícias falsas, né? Muitas vezes elas são apresentadas de forma passional. O que é isso? Com a paixão. Aquela pessoa é fanática, é apaixonada por aquilo, né? As fake news, então, ela mostra aquela notícia e quer que você também acredite e mexe com suas emoções, entendeu? Então, sempre desconfie, tenha cuidado quando estiver diante desses conteúdos com apelo emocional, que mexe com a sua emoção. Cuidado, tá certo? Então, essas 3 formas de a gente ver qual é a diferença entre fato e opinião, tá certo? Vamos passar aqui adiante. Continuando aqui, eu trouxe um texto, né? Esse texto aqui fala de meio ambiente, né? Meio ambiente é vida, preserve-o, né? Um texto bem interessante. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Entenda melhor o que acontece com a natureza. Vamos analisar esse texto e ver o que é fato e ver o que é opinião, tá certo? Quer entender melhor o que acontece com a natureza quando as pessoas não cuidam direito dela? Então vamos lá. Imagine que você não gosta de escovar os dentes e por isso acabou com uma tremenda dor de dente. Olha, isso aqui é um fato. Você não gosta de escovar o dente, dor de dente. O que você faz? Bom, todo mundo sabe que a melhor coisa a fazer é procurar logo um dentista para ver o que está acontecendo. Fato, né?
Se for uma cárie, ele vai fazer o tratamento, a obturação, fato. Se você deixar esse dente doendo, sem parar e não fizer nada, pode chegar uma hora que ele vai estar tão prejudicado que pode acabar caindo. É um fato, né? Ou então, finalmente resolver a dentista para ele arrancar, fato. E aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso porque não cuidou direito da saúde da boca. Então ele diz aqui, e aposto, ele diz, eu aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso porque não cuidou direito da sua boca. Então aqui você percebe que tem uma opinião, entendeu? E o texto todinho é um fato, e só aqui que ele traz a sua opinião. Vamos ver? É verdade, ó. Essa parte do texto é a opinião de quem escreveu, ok? Vamos ver aqui outro texto. Eu trouxe para vocês aqui essa tirinha aqui, ó. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Então, ele vai dizer, é um absurdo, eu tirei nota menor que o Zé Lelé. A professora diz, mas por que é um absurdo? Ele diz, Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Aí, deu para entender? Então, nessa tirinha, qual é o fato e qual é a opinião? Veja, é um absurdo, já é a opinião dele. Não é verdade? Tirei nota menor que o Zé Lelé. Isso aqui é um fato. Ele tirou a nota menor, é um fato, é um acontecimento. Né? E ele diz assim, ora, eu colei dele. Eu colei dele é um fato. Entendeu? Então, realmente é um acontecimento. Aconteceu, ele colou. Eu devia receber a mesma nota. Isso aqui é uma opinião. Né? A opinião dele é que ele acha que deveria receber a mesma nota. Entendeu aí? Qual é a diferença de fato e opinião? Ok? Então, gente, essa foi a nossa videoaula, né, sobre o assunto distinção entre fato e opinião. Espero que você tenha compreendido a videoaula, espero que você tenha entendido esse assunto, né? E quero que você pesquise nas notícias, em textos, se você agora sabe diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião, ok? E continue usando sua máscara para se proteger, né, e proteger os outros, ok? E, se Deus quiser, até a próxima aula. Um abraço a todos. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje a gente vai estudar a disciplina de língua inglesa, ok? Vamos ver algumas informações importantes em inglês do nosso tema de hoje. Então vamos ver aqui o que a gente vai estudar. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é estudar as práticas investigativas, os pronomes pessoais, pronomes investigativos, question words e o gênero textual que a gente vai estudar, que se chama entrevista. Ok? Então você já ouviu falar no termo, nessa palavra entrevista, né? Você sabe que as pessoas entrevistam as outras e para colher informações pessoais. Então, o nome dessa prática se chama prática investigativa, ok? E aí você vai usar os pronomes pessoais, né, que em português a gente conhece como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Também usamos em inglês, você vai ver nessa aula alguns pronomes. E os pronomes investigativos que vamos usar, também chamados de question words, são palavras que fazem perguntas. Então, em uma entrevista é muito comum você usar palavras interrogativas, aquelas palavras que você pode fazer perguntas, ok? São palavras como quem, qual, onde, quando. A gente vai ver essas palavras em inglês, ok? Então, qual é a nossa habilidade? O que é que a gente vai ser capaz de fazer no final dessa aula? Então, a gente vai ser capaz de entrevistar
né, as pessoas, os colegas, os amigos, para conhecer as suas histórias de vida, algumas perguntas básicas que a gente vai estudar nesta aula de hoje, né, considerando as características do gênero textual de hoje, a entrevista, ok? Então eu trago aqui para você essa imagem. Você percebe que é muito conhecida, né? Essa imagem não tem como não saber que isso aqui são repórteres, né? Querendo entrevistar alguém, tá certo? De várias emissoras, de vários jornais. E aí essa imagem representa uma prática investigativa, né? Eles estão aí para investigar, para perguntar, para relatar alguma coisa, pedir informações pessoais de alguma pessoa, de alguém, né? Das pessoas, ok? Então vamos lá. O que é entrevista? Em inglês, entrevista, a gente fala interview, ok? Interview. É um dos gêneros textuais com uma função geralmente informativa, veiculado, ok? Sai em jornais, em revistas, na TV, na rádio, sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, aqui, ó, internet, televisão, rádio, ok? Então, o que é uma entrevista? É um gênero textual que tem a função de informar, tá certo? Então, há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção. Então, eu posso fazer entrevistas de várias maneiras, tá certo? Existe entrevista jornalística, existe entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem, tá certo? A entrevista ocorre muito em notícia, reportagem. Veja aqui essas imagens que eu trouxe para vocês, essas duas imagens. Você percebe que isso aqui é uma entrevista jornalística, né? Notícia, reportagem. E essa outra imagem você percebe que pode ser uma entrevista de emprego, ok? Então você tem aqui esses dois tipos de entrevistas representados por essas imagens, ok? Vamos passar adiante aqui. Continuando aqui, eu trago algumas imagens para que a gente possa entender um pouco sobre esse tema, né, de entrevista. Então, observe a imagem número 1. O que é que você vê nessa imagem? Aqui duas pessoas conversando, rindo. Aqui um microfone parecido com aqueles que a gente vê na rádio, né, que eles usam para entrevistar as pessoas, para informar as notícias. Em que tipo de programa é esse? Que tipo de entrevista é esse? Você conhece? Vamos aqui ver a segunda imagem. Observe a imagem número 2. E essa imagem aqui, você conhece? Você já viu em algum lugar? Você já ouviu falar sobre pessoas que sentam assim à mesa para fazer esse tipo de entrevista? E como é o nome desse tipo de entrevista? Você conhece? Então vamos agora para a imagem número 3. Essa imagem número 3 é muito conhecida. Então você vê isso aqui nas ruas, você vê isso aqui nas TVs, né, nos noticiários, nos jornais, na televisão. Então você vê aqui uma repórter, né, assim, entrevistando uma pessoa na rua, numa praça, em algum lugar. E aqui você vê o cameraman, né, filmando, ok? Filmando aqui a entrevista. Então, isso aqui é muito comum. Eu acho que essa imagem número 3 é a que a gente mais conhece, né, da entrevista, que é a entrevista jornalística, ok? E agora eu trago aqui, vou fazer uma pergunta para você. Nas imagens podemos observar 3 tipos de entrevista. Eu queria que você colocasse aqui a numeração, ok? 1, 2 e 3. Você acha que job interview? O que é uma job interview? Você sabe o que é isso? Interview é entrevista. E job? Ok? Essa segunda aqui, report interview. Também muito conhecida como news, né? Você sabe o que é isso? E essa aqui, essa terceira, talk show interview. Talk show interview. Você já ouviu falar nesse nome? Né? Nessa palavra, nessa frase? Que tipo de entrevista é essa? Então, eu queria que você
voltasse, né, nas imagens, ok? E aí colocasse a numeração. Eu vou dar 2 segundos para você responder essa atividade, ok? Vamos lá. 1, 2, ok. Então agora vamos ver como é que ficou. Então, o número 2 ficou em Job Interview, ok? O que é uma Job Interview? Vamos ver. Número 2 é uma entrevista de emprego. Muito bem. Vamos ver. Número 3 aqui ficou em Report Interview, ok? Também a gente chama de News, notícias, novidades. Então, o que é uma Report Interview? Se chama entrevista de reportagem, né? Jornalística, ok? E o número 1 ficou em Talk Show Interview. O que é Talk Show Interview? É justamente essa imagem número 1 aqui que vocês observam. Esse programa que acontece, que as pessoas entrevistam, né? No programa de televisão, ok? Tudo bem. Vamos passar aqui adiante. Continuando aqui, a gente vai ver como é que a gente faz para entrevistar alguém, quais são as palavras que a gente usa. Então, aqui você tem interviewing someone. O que é interviewing someone? Significa entrevistando alguém. Vamos lá, para entrevistar alguém, você precisa fazer perguntas como o que, qual, onde, quando, porquê, como. Então, vamos aprender agora as informational questions, ou a gente conhece como question words em inglês, ok? A gente chama de WH questions. Por quê? Porque a maioria delas tem WH, tá vendo? Ó? Percebe aqui? Então, who, what, where, when, why, how. Essas palavrinhas, a maioria delas tem WH, por isso que a gente chama de, em inglês, WH questions. Por que WH? W é como você fala a letra W em inglês. W. E H em inglês é H. H. Então, WH questions. Quais são elas? Who, what, where, when, why e how. Ok? E aqui vocês têm a tradução em português dessas palavrinhas. Tá bom? Vamos passar aqui adiante. Então, vamos ver alguns exemplos. Examples. Ok? Em inglês, examples. Examples. WH questions who, what, where, when, why, how. Aqui nós temos algumas perguntas. Vamos ver a primeira. Who is your favorite singer? O que é que significa isso? Who is your favorite singer? Significa qual é o seu cantor ou a sua cantora favorita, ok? Where do you live? Where do you live? Significa onde você mora, ok? When is your birthday? When is your birthday? Significa o quê? Quando é o seu aniversário. Ok? Vamos ver a próxima. Why do you study in this school? Why do you study in this school? Por que você estuda nessa escola? E a última. How do you go to school? How do you go to school? Ok? How do you go to school? Como você vai para a escola? Certo? São perguntas que, na prática investigativa, no gênero textual entrevista, são muito usadas, né, para fazer as perguntas e colher as respostas necessárias, ok? Vamos passar adiante aqui, então. Complete a entrevista com as frases abaixo. Então, aqui você tem algumas frases que eu trouxe, tá certo? Então, how do you go to work? Como você vai para o trabalho? Aqui eu troquei school por work. School, escola. Work, trabalho. Então, how do you go to work? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Where do you live? Where do you live? Ok? Where do you live? Quando você fala isso aqui mais rápido, você
pronuncia where do you live? Ok? Onde você mora? A próxima. What's your favorite school subject? What's your favorite school subject? Qual a sua matéria escolar favorita? Ok? Who lives with you? Who lives with you? Ok? Quem mora com você? Who lives with you? When is your birthday? When is your birthday? Ok? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? What's your name? What's your name? What's your name? Quando você fala mais rápido, fica what's your name? Você pronuncia what's your name? Qual o seu nome? Ok? Vamos ver aqui o nosso exercício. Que aqui está pedindo para completar a entrevista com as frases abaixo. Então aqui você tem as frases, não é? Que são as perguntas com os pronomes investigativos aqui, ó, né? Com as question words, e a gente vai ver como é que completa as frases no próximo slide. Vamos passar aqui adiante. Ok, já deu tempo de vocês responderem essa atividade, né? Terem uma noção de como é que faz uma entrevista. Ok, eu mostrei aqui para vocês as minhas respostas, tá certo? E também eu mostrei para vocês as perguntas que são usadas, perguntas básicas que são usadas por alguma pessoa que quer entrevistar, tá certo? Existem milhares e milhares de perguntas que podem ser feitas, mas são usadas essas palavrinhas interrogativas, que a gente chama de pronome investigativo, pronome interrogativo, e também conhecidos como question words, ok? Então vamos ver como é que ficou a entrevista completa e corrigida aqui. Eu vou fazer aqui a voz das duas pessoas que estão na entrevista e depois vou comentar alguma coisa para a gente finalizar, tá bom? Então vamos lá. Ele vai me perguntar assim: Hi, are you Eduardo Silva? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Eduardo Oliveira. Where do you live? I live in Goiânia. When is your birthday? In November. How do you go to work? By car. What's your favorite school subject? English. Who lives with you? My mom and my sister. Ok? Então, vocês percebem aqui que a entrevista foi feita com perguntas básicas do dia a dia, né? E que o importante é que você aprenda a usar essas palavrinhas que começa a frase, né? Começa a pergunta, né? What, where, when, how, ok? Aqui apareceu novamente what. Aqui eu trouxe um exercício, um modelo, certo? Que vai servir como base para a gente aprender um pouco sobre como é ser entrevistado, como é responder as perguntas de um entrevistador. Okay? Então, aqui você tem a letra A, sendo o entrevistador, a pessoa que vai fazer as perguntas, e a letra B, nesse caso aqui sou eu, que vou responder as perguntas. Então, alguém vai me entrevistar, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai perguntar assim, Hi, are you Eduardo Silva? Foi o que ele perguntou aqui. Oi, você é Eduardo Silva? Então, eu vou responder, No, I'm not. Não, eu não sou. E aí ele vai continuar. Perceba que ele faz uma pergunta e eu respondo. Então, é como se fosse uma entrevista mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Ele vai dizer, Oh, I'm sorry. E agora, ele vai fazer uma pergunta para mim, tá certo? Que você percebe que eu respondi, Eduardo Oliveira. Então, que tipo de pergunta ele vai fazer para mim? Vamos voltar aqui nas perguntas. Complete a entrevista com as frases abaixo. Então, qual é a frase, né? Qual é a question words
que ele usou, qual é a palavra, os pronomes investigativos, pronomes de pergunta, qual é a frase aqui correta que ele usa na primeira linha aqui da entrevista, né? Quando ele diz assim, oh, I'm sorry, oh, desculpa, qual é a pergunta que ele vai me fazer agora? Vocês conseguem saber? Qual seria a pergunta aqui? Tudo bem, vamos pensando aí, certo? E agora ele vai fazer, eu respondi Eduardo Oliveira, ele vai fazer uma segunda pergunta. E que pergunta ele vai fazer? E a resposta que eu dei para ele foi I live in Goiânia. I live in Goiânia. Eu moro em Goiânia. Que tipo de pergunta ele me fez? Certo? Vocês vão pensando aí que a gente vai ver as respostas já já. A terceira pergunta que ele vai fazer para mim, eu vou responder in November. In November. O que é que significa isso? Em novembro. Então, qual foi a pergunta que ele fez que eu respondi em novembro? Okay? A próxima, a quarta pergunta, eu respondi by car. By car. E o que é by car? De carro. Ok? De carro. Vão pensando aí a pergunta que ele está fazendo para mim. E a próxima eu respondi aqui, ó, English. English. Ok? Qual seria a pergunta para essa resposta? English. E a última pergunta, qual seria para essa resposta aqui? My mom and my sister. My mom and my sister. Ok? Minha mãe e minha irmã. Tá certo? Voltando aqui, você tem as perguntas. Né? Vou dar 2 segundos para vocês responderem essa atividade e completar a entrevista, ok? E aqui a última palavrinha, who. A última question words dessa entrevista, que em português significa quem. Quem mora com você? Who lives with you? My mom and my sister. Minha mãe e minha irmã. Então, espero que vocês tenham compreendido e entendido o nosso assunto de hoje, dessa videoaula. Eu quero deixar um desafio aqui para vocês, alunos, uma atividade simples. Eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas. Agora, imagine que eu sou o entrevistador, ok? Eu vou fazer uma entrevista com você, interview. E você vai me responder essas perguntas em inglês, tá bom? Eu fiz aqui um modelo e eu espero que você tenha aprendido. Que você possa responder essas perguntas também em inglês, tá bom? Então, lembrando aqui de usar a máscara, né? Para sua proteção e proteção dos outros, ok? E na nossa aula de hoje nós aprendemos sobre o gênero textual, entrevista, e aprendemos também sobre question words, ok? São as palavrinhas que servem para fazer as perguntas da entrevista, tá certo? Lembrando que a entrevista é usada muito com notícia e reportagem, que são outros gêneros textuais também, ok? Então um abraço a todos e até a próxima videoaula.